Clima quente, mesmo com o respaldo do presidente Rodolfo Landim, demissão de Sampaoli é debatida no Flamengo. Relação do treinador com jogadores e dirigentes continua fria. Curtida do atacante Gabigol, em postagem que ironiza Marcos Braz, expõe relação fria entre os dois. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O clima continua quente. Uma informação que saiu agora no GE expõe os bastidores de uma crise sem fim. Falando aqui do técnico Jorge Sampaoli, todo mundo sabe que o técnico não ficará no clube em 2024, mas uma demissão ainda em 2023 é debatida no clube, mesmo com o respaldo do presidente Rodolfo Landim. O posicionamento público do presidente ontem, após o sorteio, o Landim dizendo que o Sampaoli será mantido pelo menos até as finais da Copa do Brasil, os 2 jogos contra o São Paulo. O Landim, que é entusiasta do trabalho do argentino e responsável pela sua contratação, o presidente entende que o momento é inadequado para uma troca de comando. Porém, após o sorteio do mando de campo, o Landim disse de forma assertiva que o Sampaoli será o treinador do Flamengo nos jogos decisivos. Embora tenha se reunido com o vice de futebol Marcos Braz em um shopping na Zona Oeste, informação publicada primeiramente pela ESPN nesta segunda-feira, Sampaoli não é de se abrir nem com Braz, nem com Bruno Spindel, executivo de futebol. Mantém-se como uma figura muito fechada com seus pares da comissão técnica e com o supervisor Gabriel Andreatta. Ele escuta pouco quem milita no departamento de futebol do clube. Sampaoli tem suas insatisfações com a diretoria. Queria mais reforços, além de Alan e Luiz Araújo, e também desejava dispensar algumas peças do elenco. O fato de não ter conseguido realizar isso de forma integral causou frustração e ruídos na já rara comunicação com o comando de futebol. Cientes de que o momento é delicadíssimo, alguns membros da comissão técnica, antes totalmente isolada, buscaram a aproximação com profissionais do clube após 4 meses de Flamengo. Com o manifesto público, Landim diminuiu um pouco o burburinho sobre uma possível saída imediata de Sampaoli, mas a pressão interna segue forte. Quem vive o dia a dia no centro de treinamento Jorge Elal garante que o clima é péssimo. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Como tudo no Flamengo é difícil de resolver, tudo vira crise, é treinador que não se acerta com a diretoria, falta de comando, falta de cobrança, treinador que não fala com o jogador A, com o jogador B, o elenco que já não entende ideias. Parece que a gente já viu esse filme em outras oportunidades. E eu posso dar aqui alguns exemplos. Paulo Souza, Vitor Pereira, Rogério Ceni e por aí vai. A demissão de Sampaoli é questão de tempo. Agora uma pergunta que eu deixo aqui para você que me assiste. Se o Sampaoli já está praticamente demitido, por que não tira o treinador antes dos 2 principais jogos da temporada? Vai correr o risco? Fica aqui a nossa pergunta para você que nos assiste todos os dias. Bom, uma outra situação de clima quente, rusga na relação, Gabigol e Marcos Braz. A gente vai trazer aqui, desde o início, a relação de ambos. O Gabigol, que é um dos orgulhos de Marcos Braz, né? Foi o vice de futebol, responsável pela contratação do atacante, que decidiu 2 Libertadores pelo Flamengo e enfileirou títulos de expressão de 2019 em diante. Hoje, porém, a relação entre os dois
não existe mais. Só tratam de questões profissionais. Na última segunda-feira, o camisa 10 do Flamengo curtiu uma publicação em uma rede social que ironizava o Marcos Braz. Um torcedor disse no texto o seguinte: só criticam o Gabigol e zero protestos contra o Marcos Braz, o Spindel, o Landim e companhia? Beleza. E aí o Gabigol foi lá e pá, curtiu essa publicação desse torcedor. A discreta manifestação de Gabigol dá o tom do quanto esfriou o relacionamento com Braz, com quem tinha fortes laços. O motivo desse afastamento foi a áspera discussão travada no intervalo da vitória por 2-0 diante do Fortaleza no dia 1º de julho no Maracanã. Na ocasião, o jogador torceu o tornozelo na metade do primeiro tempo. Tentou seguir em campo, mas não conseguiu e acabou substituído no intervalo. Na visão de Gabigol, o estado do gramado causou a contusão. Revoltado, entrou no vestiário fazendo várias reclamações quando o Braz chegou ao local. Gabigol direcionou suas queixas e os dois trocaram xingamentos. Como o Gabigol é um dos capitães do Flamengo, os dois ainda trocam palavras para debater questões profissionais, mas o tratamento é frio. A própria renovação de contrato também faz com que conversem. Apesar do distanciamento, Marcos Braz é defensor da renovação de contrato de Gabriel, que tem vínculo com o clube até dezembro de 2024. Ele já disse ao atacante que, enquanto estiver à frente do futebol rubro-negro, não vende de maneira nenhuma. Em um ano no qual o modo crise na Gávea esteve ligado praticamente o tempo todo, com direito a agressões físicas, troca de treinadores e muitos vexames, até uma briga inesperada entre símbolos dessa atual gestão aconteceu. Clima não está dos melhores aí do Flamengo, numa semana livre de trabalho, em que antecede um clássico contra e tem 15 pontos à frente do rubro-negro. Bom, o Flamengo emprestou o atacante André, de 21 anos, ao Estrela Amadora da Primeira Divisão de Portugal. O contrato com a equipe portuguesa vai até junho de 2024, quando termina a temporada europeia. O jovem viaja para Portugal nos próximos dias. O empréstimo não envolveu compensação financeira e nem valor estipulado para a opção de compra ao final do contrato. O Estrela Amadora assume integralmente os salários de André. Com o contrato anterior de André com o rubro-negro era válido até dezembro de 2024, o Flamengo renovou até junho de 2025, ou seja, renovou mais 6 meses para emprestá-lo ao clube português. O André tem 9 partidas como profissional do Flamengo e um gol marcado. O jogador já havia recebido propostas do futebol português no ano passado e também foi insistentemente procurado pelo Bragantino. Com Jorge Sampaoli, André só disputou 2 partidas. Entrou aos 41 minutos do segundo tempo na derrota para o Red Bull Bragantino por 4-0, e aos 35 da etapa final do empate em 0-0 com o Fluminense. Ambas as participações se deram no Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte aí ao André nessa temporada ao Estrela Amadora de Portugal. Flamengo vai emprestando, se desfazendo dos jovens jogadores das categorias de base. No caso do André, o André já com idade para despontar nos profissionais. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades. Clima tá quente, crise sem fim no Flamengo e assim que tiver qualquer notícia eu volto e informo aqui pro torcedor rubro-negro. Mais uma vez lembrando, o Clube do Rafla, bilhetes esgotados, agora é aguardar o sorteio amanhã, 7 da noite, pela Loteria Federal. Quem adquirir os números está concorrendo ao iPhone 14, uma Smart TV de 50 polegadas, um notebook, um Vale de 2.000 e um PS5 e vários mantos do Mengão. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!